lá então? Bom, nosso dia de hoje nós vamos falar sobre o fluxo perfeito das emoções. Quando a gente fala do fluxo perfeito das emoções, nós estamos falando sobre você utilizar as emoções dentro de um movimento de fluxo correto, ou o mais correto possível dentro das condições e situações. Qual é esse fluxo perfeito das emoções? O fluxo perfeito das emoções é você utilizar primariamente a tristeza, a emoção da tristeza, como uma emoção adequada para iniciar o fluxo. A segunda emoção vem a emoção do medo. A terceira emoção é considerada a emoção da alegria. E a quarta emoção é a emoção da raiva. Então nós temos aqui um fluxo que começa na emoção da tristeza, medo, alegria e raiva. Por que esse fluxo existe desta forma, nesta formatação? Porque verdadeiramente cada uma das emoções tem um lado positivo e um lado negativo, como nós já falamos. Então quando nós pensamos no lado positivo das emoções, nós estamos falando sobre, por exemplo, emoção da tristeza, no seu lado positivo, é a humildade. Humildade tem a ver com o quê? Humildade tem a ver com você, por exemplo, ser capaz de admitir que você ainda precisa evoluir, que ainda precisa aprender, que você ainda precisa transcender determinadas coisas em sua vida. Então, quando você admite que aquilo pode ser por algum motivo positivo, que aquele acontecimento pode estar ali por algum motivo positivo, ao admitir isso, você naturalmente tem uma facilidade maior para gerar uma construção do novo. Quando você não consegue admitir que aquele acontecimento que está chegando na sua vida agora, ele está chegando de algum motivo para te ajudar, enquanto você não admite isso, você não acessou a sua humildade, então você não está no lado positivo. Eu vou dar um exemplo dos tempos atuais, né, do que está acontecendo com a grande maioria das pessoas agora. Diante do Covid, né, da pandemia, muitas pessoas estão aqui pensando: por que isso está acontecendo comigo? Por que isso está acontecendo? Coisas negativas do mundo aí que estão acontecendo. Muitas pessoas estão tendo diversas perdas, né? Ontem mesmo eu tive a perda de uma tia minha, uma tia muito próxima, minha madrinha inclusive, e morreu de Covid também. Ela já estava com uma idade um pouco mais avançada, mas estava super bem, etc. E pegou o Covid e veio a falecer. Então, quer dizer, naturalmente uma perda grande, meu primo, um sentimento de perda muito grande. Eu sempre digo que quando, dentro da minha crença, né, dentro do que eu acredito, quando as pessoas deixam de estar aqui presente, a dor maior sempre é de quem fica, né, não é de quem vai. Então o que fica é aquela saudade dentro do peito. Quando, no entanto, se a gente consegue transformar esse sentimento em amor, em algo positivo sobre aquela pessoa, resgatando tudo que foi de bom e toda a presença dela, e entendendo a jornada que essa pessoa teve aqui, o sentimento passa a ser mais plausível, mais relevante, né? Conseguimos relevar com mais facilidade. Então, a vida é um eterno aprendizado. Se você pensa: por que está acontecendo isso? Por que eu estou vivendo nesta era? Né? Por que eu não vivi numa era onde isso não aconteceu? Onde esse acontecimento não existiu? Talvez nós pudéssemos pensar dessa forma, e isso é um processo da emoção da tristeza no negativo. Por quê? Porque ao pensarmos assim, nós nos colocamos num processo de vitimização. Então você tem duas opções: ou você assume a responsabilidade da sua vida, ou você tem humildade para entender que aconteça o que acontecer, existe um aprendizado, e isso tem a ver com humildade, ou você está se colocando no papel da vítima, ou você vai se vitimizar. Lembrando, eu não estou dizendo que você não tenha que viver a dor daquele processo, mas você pode até se entregar para essa dor. Ontem mesmo, quando eu fiquei sabendo então do falecimento da minha tia,
E ela faleceu de Covid, então não pôde ter velório. Meu tio, meu primo, a filha do meu primo também estão com Covid, então não foi possível que a gente fizesse uma confraternização, ou seja, que nos uníssemos em prol desse acontecimento. E o que aconteceu comigo naquela instância foi, o sentimento veio, e o que eu fiz? Eu deixei ele chegar. Eu deixei esse sentimento chegar, eu não fiquei resistente a ele. Eu me entreguei para o sentimento. Eu dei um time para mim. Eu estava no meio de um turbilhão de acontecimentos, estava com um atendimento, terminei o atendimento, fui para uma live ontem, meio-dia, fiquei sabendo 11 e pouca, fui para a live meio-dia, na verdade eu fiquei sabendo do ocorrido, entrei num atendimento, terminei um atendimento, fui para uma live, saí da live, fui para um atendimento, terminei o atendimento, fui para o segundo atendimento, e aí eu peguei meia horinha para mim. Então assim, eu fiquei sabendo quase 11 horas, das 11 até as 2 eu não parei um instante, terminei o atendimento das 2 até as 3 horas e ali eu dei meia horinha para mim. Aí eu dei uma meia hora, fiquei aqui no escritório, fechei a porta e fui buscar as memórias, viver um pouco aquele, sabe, as memórias dela, etc. Então me entreguei para aquilo. Fui lá, chorei bastante, deixei vir, entende? Me lembrei de todos os acontecimentos com ela, de todas as memórias que nós tivemos e tudo que veio ali naquele exato instante, que por vezes era um tanto quanto negativo, que era, sabe assim, os pensamentos de como é que vai ser o filho dela agora, meu primo, como é que vai estar a netinha dela, como é que vai estar o meu tio, o esposo dela, e tudo isso veio na minha cabeça. Então eu deixei vir tudo mesmo, vivi tudo aquilo, né? A minha mãe, a irmã dela, como é que estava. Naturalmente procurei dar o conforto que eu pude para minha mãe, né? Estamos aí diante da pandemia, então todo cuidado é importante. Então eu me entreguei para esse sentimento. Deixei vir, chorei, aí tinha gravações a posterior, aí 13h30 subi para as gravações, fiz as gravações até 5 e pouca, fui para casa. Na ida para casa, eu levo em torno de 40 minutos aproximadamente, de novo, botei uma música, dei uma pro Derek que estava aqui comigo, dei uma carona para ele até em casa, saí da casa do Derek até em casa, botei uma música, chorei no carro, me entreguei de novo, cheguei em casa, fui dar uma banda de bicicleta. Então, quer dizer, me entreguei para essa emoção, a emoção da tristeza, para que eu pudesse, depois dessa entrega emocional, porque é diferente você se vitimizar, você ficar assim, sabe o que é que eu não consigo, por quê? Ou é diferente de você ir lá e chorar, se entregar para as emoções, sair daquela entrega e se auto-questionar sobre o aprendizado daquele acontecimento. O que você pode aprender, o que você pode agregar na sua vida com aquilo. De que forma esse ocorrido, de alguma forma, e de que forma pode agregar na sua vida. Isso é você utilizar o fluxo perfeito das emoções, você utilizar a emoção da tristeza a seu favor. Então foi o que eu procurei ontem fazer, e sair dali com esse aprendizado. E esse aprendizado me possibilitou avançar para a próxima etapa, ou seja, avançar para a próxima emoção, no positivo. O planejamento, o planejar de desses acontecimentos. Então, por exemplo, ontem, durante esse processo, eu me entreguei para as emoções, chorei, vivi tudo que eu pude viver ali dentro. Depois eu saí disso e percebi qual foi o aprendizado. E o aprendizado que eu tive foi dar mais valor à vida. A vida num contexto literal de quem está vivo também. Então, por exemplo, ontem o aprendizado ali bem profundo foi valorizar as pessoas que aqui estão. Ela mesma. Eu, há coisa de um mês atrás, estava com a ideia de pegar minha mãe, nós já tínhamos feito isso há um período atrás, peguei a minha mãe e fui com ela em todas as irmãs para ela visitar e eu também, por conseguinte, fiz essa visita, passei por alguns locais que eu já tinha vivido, lá em Taquara, etc. Essa minha tia morava em Taquara, e aí fiz esse passeio com a minha mãe, né, num período anterior aí, e a minha ideia era fazer isso, agora
com esse processo. Ocorre que liberou, a pandemia ficou mais amena, né, entre outubro e fevereiro, e aí voltaram meus cursos, etc. Acabou que eu não fiz. Então, não fiz esse passeio, poderia ter feito, apesar da pandemia, mas estava mais ameno, e a gente poderia, com todos os cuidados, ter feito essa visita a elas. E eu não fiz. Então, qual foi o aprendizado que ficou para mim? Valorizar mais o ser humano, sabe? Dar mais valor ao que é valoroso, verdadeiramente. Então, fica aqui o planejamento, ou seja, dar mais valor ao ser humano, valorar um pouco mais o ser humano, mesmo que eu não pudesse, que eu não tivesse tido essa condição de ir até lá, criar um processo onde eu colocasse todas elas em contato para elas se comunicarem, porque isso é importante. Então, é o que ficou para mim aí como um planejamento para a próxima etapa, para que eu possa criar uma forma de as irmãs agora se confraternizarem e se visualizarem, seja através de ferramentas como o Zoom ou outras, na situação atual. Possibilitar que elas consigam acessar isso, o filho em determinado ponto lá faça o acesso, o outro também, e a gente consiga botar elas em contato, as famílias, e nós também, né, possamos estarmos ali dentro desse contexto nos confraternizando. Então, o que ficou para mim dentro desse aprendizado foi isso. E a vida é isso, né? A vida é um eterno aprendizado. Nós estamos aqui para evoluir e aprender. Então, quando você utiliza o fluxo perfeito das emoções, você se dá conta de que você pode aprender o tempo inteiro com tudo que está acontecendo. E que você tem que se dar conta desse aprendizado, que é fundamental que você leve a vida desta forma, que você leve a vida de uma forma a perceber o que há de aprendizado no que acontece, e não no contexto julgador do que está acontecendo. Se você ficar julgando o que está acontecendo, você não leva o aprendizado. Então é fundamental que você mude a sua mentalidade para esse processo. Então, dentro do fluxo perfeito das emoções, nós temos, primariamente, a emoção da tristeza, que no seu positivo tem a humildade de admitir que pode evoluir, a humildade de admitir que pode aprender, a humildade de admitir que você não sabe tudo, que sempre tem algo que você pode aprender diante dos acontecimentos da vida. E se essa visão for clara sobre isso, você entra para uma reunião, você entra para uma conversa com seu filho, com seu esposo, com sua esposa, com seus pais, com seus amigos, com seu líder, com seus liderados, com seu cliente, dessa forma, com mais humildade, percebendo o que você pode aprender daquilo e não simplesmente querendo ensinar, entende? Não assim, eu vou lá para levar o meu conhecimento. Você pode ir lá para levar o seu conhecimento, mas saiba, você também pode sempre aprender. O segundo passo é o planejar, é estar planejado. Então você tem humildade para entender que apesar da sapiência que você tem, você pode aprender. Que apesar de tudo a vida sempre traz um aprendizado. E a posterior, o que você faz com esse aprendizado, ou seja, o seu plano. Qual é o plano? Porque o positivo da emoção do medo é o planejar, o negativo é a fuga ou ainda o congelamento. Então como você pode criar seu plano? Qual é o seu plano de ação? E agora, a partir do seu plano que é trazido pela emoção do medo, você tem a motivação, positivo da alegria, negativo da alegria, é a euforia, você simplesmente perceber as coisas boas que acontecem na sua vida e ficar eufórico. Quando você tem o positivo da alegria, você tem motivação. Motivação é você ter um motivo para agir, um motivo para a sua ação, motivação. Quando falamos de motivo para a ação, estamos falando, por exemplo, nesse caso, agora eu tenho um motivo para agir diante do que aconteceu. Então, para quem está entrando agora, eu tive ontem a perda de uma tia, madrinha minha, eu me entreguei para a emoção, chorei, vivi todas aquelas emoções, posteriormente a tudo isso, percebi humildemente ali dentro o que aquilo poderia me trazer como aprendizado, vivi aquelas emoções, me entreguei para as emoções primeiro, para depois sair daquela sensação, depois de, sabe, de estar leve com todo o choro e com todos os pensamentos que vieram até a minha mente sobre
meu primo, sobre a netinha dela, sobre as memórias que eu tinha com ela, sobre a minha mãe, o meu tio, sobre tudo que veio na minha cabeça naquele instante. Eu me entreguei para aquelas emoções. A posterior a esta entrega, eu saí dali com o aprendizado. Eu saí dali leve, com a capacidade de perceber o aprendizado. Percebendo o aprendizado que eu tive ali dentro, eu criei o plano. Ou seja, e agora, já que eu aprendi isso, o que eu pude, qual é o meu plano? Então o aprendizado foi valorizar mais as pessoas, o plano em relação a gente, um dos planos que ficou bem evidente para mim foi eu criar, constituir uma forma de possibilitar que elas, as irmãs, né, interajam. Então, esse plano me deixou uma motivação, um motivo para agir, que é constituir entre os irmãos e as irmãs da minha mãe, fundamentalmente, uma forma de eles interagirem e eu também começar a integrar mais com a minha família, interagir mais com a minha família, porque esse é o tempo que nós temos, entende? O tempo passa, então nós temos que valorizar o tempo que temos aqui. Então, a motivação, o motivo para agir em cima do plano que eu acabei de fazer, humildade para aprender. Esse aprendizado constitui um plano, esse plano nos dá motivo para agir. Então nós temos aqui o fluxo até então da tristeza, do medo e da alegria, todos no positivo, né? Humildade para aprender, planejamento positivo do medo e motivação positivo da alegria. E agora vamos lá, o quarto plano. Em certa instância, muito provavelmente a gente vai encontrar empecilhos pela vida. Nós vamos encontrar coisas que vão travar as nossas ações, os nossos planos. E aí é a hora de você encontrar alternativas para que você faça o que tem que ser feito. Você utiliza a emoção da raiva para não aceitar, para buscar alternativa. Negativo da emoção da raiva, você ser impulsivo, xingar, gritar, responder para alguém negativamente no trânsito, ser impulsivo com seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu líder, seu liderado, seu cliente. Impulsividade. Positivo, impulsionamento, agir apesar do medo, conceito da coragem. Então, agir, ou seja, não está muito legal, mas eu vou fazer mesmo assim, eu vou agir mesmo assim. Esse conceito é muito interessante porque é o conceito correlacionado às capacidades que temos aqui na Terra, sabe? Por exemplo, você tem alguns conceitos que nascem com você, né? O que é chamado de karma. Então você tem o karma, que é algo que veio com você. Você tem um conceito aí de memórias de outras vidas, né? De acordo com suas crenças, mas dentro da minha é isso. Então você traz essas memórias, elas estão meio programadas, seu karma, você tem um karma aqui para vivenciar. Porém você tem o tempo a seu favor, o tempo é algo que você pode usar a seu favor aqui dentro. Então você tem o seu esforço, suas ações que dependem só de você. Isso eu estou falando sobre o conceito do livre-arbítrio. Quando falamos de livre-arbítrio, estamos falando você com o seu direito de escolha. Então você tem, para gerenciar seu livre-arbítrio, você tem o tempo a seu favor e você tem o esforço a seu favor. E você tem também o auxílio das outras pessoas. Então, conforme o budismo, você tem, para exercer o livre-arbítrio, você tem a possibilidade de utilizar o seu esforço e você tem a possibilidade de utilizar a ajuda, o auxílio das outras pessoas. Só que às vezes você está diante de uma situação que você não tem muita alternativa. Quando você utiliza a emoção da raiva, que é o fluxo quarto aí que eu estou utilizando agora para trazer como exemplo. Eu vou dar um exemplo metafórico para você entender. Suponhamos que você saia da sua casa às 6 horas da tarde e é um horário de pico e o movimento está bombástico. Você está com seu carro numa rua de trânsito e você gostaria de chegar mais cedo na sua casa. Eu, por exemplo, eu viajo daqui para minha casa, eu moro na zona sul de Porto Alegre, a empresa e o instituto é na zona e aqui na zona norte. Então, você está com, no meu caso, moro lá na zona sul. Eu vou viajar daqui até lá das 6 horas da tarde. É natural que o fluxo vai estar mais intenso. Eu vim para cá,
para o Instituto hoje, saí de casa às 5 e pouca da manhã. Então, 5 e pouca da manhã eu levo 30 e poucos minutos. Mas 6 horas da tarde eu levo 50 e poucos minutos. Então, veja bem, se eu quiser fazer esse percurso em 30 e poucos minutos, eu não vou conseguir. Por quê? Porque nesse horário, é um horário que naquele trajeto eu não consigo chegar lá em 30 e poucos minutos, num tempo mais curto. Se eu entro num ônibus, eu quero me deslocar até a frente do ônibus, eu faço a mesma coisa, entro às 6 horas da tarde, para me deslocar até a frente desse ônibus, eu não vou conseguir se ele estiver lotado. Se eu estou dentro de um trem, eu estou em um vagão e eu quero ir para outro, e é 6 e pouca da tarde, ou um horário de alto fluxo, eu não vou conseguir, pelo menos não numa velocidade tão grande. Mas eu posso pensar fora da caixa, eu posso sair da caixa, eu posso pensar como eu posso fazer isso. Então eu posso buscar um caminho alternativo para que eu não pegue tanto fluxo, eu posso fazer um movimento diferente no vagão do trem, eu posso, ao invés de entrar na parte de trás do trem, quando ele está parado eu já posso correr e entrar lá na frente, no vagão da frente, se eu já queria estar lá. Então é pensar fora da caixa. Esse é o movimento da emoção da raiva. É quando você começa a não aceitar as coisas como elas são. Então, quando falamos, por exemplo, como eu trouxe anteriormente do budismo, né, a tese do budismo que fala sobre você tem o seu livre-arbítrio. Livre-arbítrio é você fazer as coisas do jeito que elas são expostas para você, ou você criar alternativas para fazer as coisas. Então você pode pensar fora da caixa para fazer as coisas. Então, por exemplo, nós temos aqui, como é que eu vinha até a pandemia? Cursos presenciais. Basicamente isso. Quase nada de curso online e cursos presenciais. E essa era a tese da nossa instituição, e a minha tese, e a minha zona de conforto, onde eu liderava e dominava totalmente. Chegando a pandemia, o curso presencial é aglomeração de pessoas, então eu passo a não poder exercer essa profissão. E fico até outubro trabalhando mais online e mais os atendimentos de coach. Outubro começa a se liberar. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, agora vem fevereiro, entra março, bloqueia novamente. E eu com uma tendência de voltar para a minha zona de conforto, que é comum a todos. Faltou utilizar um pouco mais a emoção da raiva. Faltou eu sair mais da caixa. Estou fazendo curso online, coisa que eu não fazia antes, que já era para ter feito, já podia ter feito. Mas não fazia zona de conforto. Por quê? Porque o fluxo que eu estava acompanhando eu me adaptei. Ao invés de ir o horário das 6 horas, embora eu ia o horário mais cedo. Ao invés de vir no horário das 7, onde todo mundo estava, onde todos estavam, eu vim um horário mais cedo, um horário um pouquinho mais tarde. Eu criei uma adaptação. Ou seja, eu criei uma formatação de constituir o fluxo que eu tinha anteriormente, me adaptando a ele. E era confortável naquela zona. Agora a nova situação me obrigou a criar uma nova zona. Então, o curso online passa a ser para mim hoje uma outra escolha. Eu não tenho mais os navios que tinha anteriormente. Sabe a tese do queimar os navios? Chega uma hora que você tem que queimar seus navios. Você tem que dizer, cara, isso aqui não serve mais. Eu, quando com 14 anos de idade, saí de Taquara, da minha cidade, vim embora para Porto Alegre, eu optei por fazer isso. Quando eu cheguei aqui, eu passei 30 dias, gastei o dinheiro que eu tinha e pensei, cara, que merda que eu fiz, por que eu não volto para lá? Mas eu já tinha queimado aqueles navios. Então eu não tinha mais essa opção de voltar para lá. Eu tinha que fazer algo diferente. E aí nós estamos falando sobre o fluxo perfeito das emoções, para quem entrou agora. Então, a humildade para pensar, para aprender com o novo e aceitar que o novo pode te ensinar. A partir desse aprendizado, constituir seu plano, seu planejamento. Como terceira instância, ter motivo para agir em cima desse plano e, a partir dali, enfrentar empecilhos na sua vida. Saber que nem sempre aquilo vai dar certo, mas apesar dos pesares, fazer diferente. Usar a emoção da raiva para sair fora da caixa. Eu só quero fazer um pequeno adendo, aproveitar que a gente está aí com 30 e poucas pessoas, quase 40, e dizer que nós estamos com um projeto agora aí com alguns coaches. Nós estamos com um projeto dos coaches formados pela instituição. Para quem não está sabendo disso, e é coach formado pelo IBN ou é coach formado por outra instituição e quiser participar desse projeto, vem falar conosco, me chama inbox, pode chamar a Jessie ou a Sarinha, também inbox, porque nós estamos com um projeto onde você pode
participar desse projeto como coach, se você é coach, o Coach Solidário é um projeto que nós estamos, ou você pode participar desse projeto como coach. Eu quero uma sessão gratuita, eu estou agora passando por um processo complexo da minha inteligência emocional, eu não sei o que fazer direito, estou passando por esse processo durante esse período, não sei o que fazer e gostaria desse apoio, gostaria dessa logística aí para me ajudar. Então, alguns coaches da instituição estão ofertando esse projeto, a gente fez esse projeto, estamos trazendo alguns coaches da instituição para dentro desse projeto para ofertar gratuitamente para você, para os seus, para quem você acredita que esteja precisando nesse exato instante de um apoio. Talvez ao fazer isso os nossos coaches vão poder estar salvando vidas. Talvez muitas pessoas nesse exato instante estejam pensando em, sei lá, tirar suas vidas, ou sem saber o que fazer, com processos depressivos, ansiosos, por uma perda de trabalho, por uma ausência de condição financeira, por uma situação de doença, por a perda de alguém. Então, são vários os motivos que podem levar as pessoas temporariamente a esta situação um tanto quanto caótica que estamos vivendo, então, e emocional que essa pessoa pode estar vivendo. Então, estamos abrindo esse projeto que é o Coach Solidário. Você pode participar como coach ou ainda recomendar para alguém que você sabe que está nesse exato instante precisando. Então, se você tem essa necessidade, se você quer, pode colocar aqui eu quero e depois eu encaminho você lá para o projeto. Nós vamos falar com a Sara, vamos falar com a Jessie e a Sara que estão organizando o projeto para que a gente possa, a partir desse grupo aí, ajudar essas pessoas. Então a gente está ofertando aí uma sessão gratuita para dar uma motivada, para trabalhar um pouco, pelo menos dar um norte para as pessoas. Eu estou trazendo o grupo, a gente tem um grupo nosso no WhatsApp, onde ali dentro estão todos os coaches, para que eu possa ajudá-los a constituir as ferramentas adequadas para essa sessão, para ajudar essas pessoas. Legal? Então, essa é a proposta. Você pode convidar os seus também para vir para dentro da live, para que essas pessoas aqui comecem a se fomentar, se potencializar e entender que elas podem ter esse conhecimento e também elas participando aqui, a gente pode orientá-las para dentro desse projeto. Legal? Então, quem quer, bota eu quero, depois pode me chamar em box ou ainda já pode ir direto lá no Insta da Sara ou a Jessie, Sara Loridana, viu? Ou a Jessie Marques, para que vocês possam já dar início. Ou me chame em inbox aqui dizendo, eu quero que aí eu passo o Instagram da Sara e da Jessie. Legal? Então, concluindo o que eu estava comentando anteriormente, eu, por exemplo, quando eu saí lá de Taquara, minha cidade, eu vim para cá, em certa instância, eu disse, cara, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Que nabo, que coisa ruim que eu fiz de ter saído de lá. Não foi assertiva a minha decisão. Ali é a hora de usar a emoção da raiva e fazer o que tem que ser feito. Então, por exemplo, agora nós estamos criando um projeto onde a minha formação em coach, por exemplo, eu fiz toda uma descoberta para fazer esse trabalho online e ao vivo. Então, a formação de coach vai ser online e ao vivo. Ou seja, dessa forma eu vou possibilitar que as pessoas tenham acesso a nível internacional. Eu vou ter pessoas da Alemanha, da Inglaterra fazendo esse curso conosco, e vai ser um curso que vai acontecer ao vivo e vai ser online. Então a pessoa vai estar na casa dela, nós vamos fazer através do Zoom, por exemplo. O Zoom tem salas, eu consigo fazer todo o processo que eu faço aqui dentro, ensinando já como a pessoa vai atender online, se caso ela queira, posterior a esta formação, inclusive atender online. Então ela vai ter a possibilidade de atender online. O que eu estou querendo mostrar para você com isso? Que tudo é uma questão de sair da zona de conforto, de pensar fora da caixa, no contexto de não viver dentro da caixa, de o tempo inteiro estar pensando em métodos e formas alternativas de fazer as coisas acontecerem. Para mim, muito mais importante do que a questão financeira, e não que ela não seja importante, obviamente, eu tenho casa, eu tenho carro, eu tenho uma condição, uma vida relativamente confortável que eu quero manter. Mas mais importante do que isso é eu me sentir útil diante da sociedade, é eu continuar exercendo a minha missão, é eu praticar isso. Por isso estou aqui fazendo as lives todos os dias pela manhã. Hoje de novo temos live, aí tem o live ao meio-dia. Então, quer dizer, o tempo inteiro a gente está trabalhando dentro desse nosso projeto para que todos possam ter esse conhecimento
E, obviamente, que as pessoas também possam exercer suas missões, que as pessoas também possam entender a importância que cada um tem diante do mundo, diante da vida. Isso é muito importante que a gente, né, faça essa ficha cair, porque dessa forma a gente possibilita que o mundo evolua e, acima de tudo, obviamente, que a gente tenha a nossa própria evolução, que a gente faça a diferença para um mundo melhor, para que as pessoas que a gente ama, para que as pessoas que fazem parte do nosso projeto estejam próximos de nós. E essa é a nossa proposta aqui. Então, concluindo e finalizando, como é que é o nosso fluxo? Tristeza, medo, alegria, raiva. Para você usar a tristeza, o que você faz? Você vai pelo movimento de humildade, o lado da humildade. O que quer dizer isso? O que você pode aprender, o que você pode aprender com o que está acontecendo com você naquele exato instante. O que você está podendo aprender com o que está acontecendo com você naquele exato instante. Então isso tem a ver com você entender um pouco mais sobre o fluxo perfeito das emoções. Quando você entende esse fluxo, você começa a entender um pouco mais sobre o seu movimento interno e você entra para os acontecimentos diante desse fluxo. Você não vai no processo só e simplesmente de vitimização. Você não entra num processo negativo das emoções. Você começa a entrar num processo mais positivo das emoções. E isso facilita para você, porque isso possibilita que você tenha um outro tipo de entendimento, de percepção de quem você é e do que está acontecendo definitivamente com você. Então essa é a grande sacada, é conseguir colocar no fluxo. Então vamos lá, usar a tristeza no positivo, exatamente, Carla, que é usar a tristeza no positivo, que é ter humildade. Humildade para quê? Para entender que tudo que está acontecendo está aqui para nos ensinar alguma coisa. Quando você entende isso, fica muito mais fácil para você entender também, trazer para a sua vida esse aprendizado. Segundo passo do fluxo é você trabalhar o planejamento a partir daí. Você se planejar, você ter o seu plano de ação. Terceiro passo, a motivação. E o seu plano tem a ver com o aprendizado que você acabou de ter por ter humildade para aprender. Então, segundo passo, faz o plano em cima da humildade do aprendizado. Terceiro passo, agora que você tem um plano, você tem um motivo para agir. Você pode agir em cima disso. E o terceiro passo é, se porventura você com o seu plano, você com motivação, ainda estiver se sentindo fragilizada, usa a raiva para te impulsionar. Como eu citei anteriormente, para mim, vou esperar voltar, daqui a pouco passa, meus cursos presenciais voltam. Puta, mas não voltou. Vou ter que ir para online. Mas é uma zona de desconforto para mim. Vou ter que pensar fora da caixa. Vou ter que continuar. O online, especificamente online, não está tão legal. O que eu faço? Vou criar então o online ao vivo. Pronto. Ou seja, vamos buscando a alternativa. A Tatá comentou o seguinte: a sensação que tenho é que eu estou sempre errada e que não faço parte do mundo. Veja bem o que acontece. É fundamental que em certa instância, e que agora com esse processo que nós estamos vivendo, a gente tenha, acima de tudo e mais importante, a capacidade de entender que tudo que está acontecendo conosco vem por algum motivo. E que a gente tem que confiar. O valor confiança, que significa o mesmo que fé. Você ter fé, acreditar, ter fé. Entende? Isso é muito importante, por quê? Porque isso possibilita que você saiba por que você está aqui, que você comece a entender o seu porquê, que você comece a entender o porquê das coisas aqui na Terra. Por que você tem o que você tem aqui? O que acontece com você exatamente? Então, quer dizer, às vezes a gente fica querendo ter o domínio sobre tudo e não se dá conta de que, na realidade, de verdade, não é isso. Nós temos que aprender a lidarmos com a nossa história. Nós temos que aprendermos a confiarmos um pouco mais no mundo e no que está acontecendo. Então, como a Carla colocou, vamos lá, coloca o restante aí. Humildade para aprender, planejamento para usar o aprendizado, então planejamento para utilizar o aprendizado, segundo passo.
Terceiro passo, motivação. Motivo, usar o planejamento como motivo para agir. Humildade para aprender. Motivação, planejamento, que é utilizar o aprendizado como planejamento, então planejar o que foi para utilizar o aprendizado, perfeito? E agora, motivação, que tem a ver com o motivo que você tem para agir é o seu planejado. Então, usar o planejado como motivo para a sua ação. E quarto, impulsionar nos momentos de entraves. Impulsionar, usar a raiva como um impulsionador nos motivos de entraves. Naquela hora que você desanima, usa a raiva para te impulsionar. Aqui nós estamos falando sobre os 4 passos que você tem. Ou seja, você se impulsionar para isso. Você utilizar a emoção da raiva como um impulsionador. Legal? Anotem isso, faça a anotaçãozinha aí no papel, posta para mim, para eu repostar, para a gente ajudar as outras pessoas. Essa live vai ficar salva para que outras pessoas possam acessar também. Então, gratidão aí do fundo do meu coração pela presença de todos vocês. Foi um prazer inenarrável estar aqui. A nossa live sempre vai ser das 6h57 até às 7h34. Talvez semana que vem eu faça uma alteração, porque eu estou fazendo uns testes para verificar quais são os horários que eu posso atender o máximo de pessoas possível. Legal? E é isso aí. Fé. Fé é acreditar. Acreditar é confiar. Então confie e acredite. Tenha fé. É o que te resta nesse instante. Acredite que por algum motivo tudo que está acontecendo pode te impulsionar e que disso você pode aprender. Depois de tudo isso, o que resta é definitivamente o nosso aprendizado, o que levamos aqui para uma melhor que pode ser o dia de amanhã, uma melhor que pode ser uma vida posterior. Então, aprenda com o que aqui está acontecendo, tenha humildade. Amanhã estaremos de novo 6h57 aqui e hoje, meio-dia, conto com a sua presença, 12h07, nós estaremos no almoço do Poder Feminino em Foco. E eu vou estar com a Jennifer Castro, vi que a Jennifer está aqui conosco, gratidão Jennifer, até o meio-dia, 12h07 vamos estar aqui falando sobre todo esse contexto que pode fazer e fará uma diferença muito grande na sua vida. Vamos lá? Gratidão, galera, um grande abraço de coração com coração, deixa sua palavrinha aqui, faz um print aí, reposta para nós e vamos lá, amanhã 6h57, hoje 12h07, vamos lá. É só o começo da jornada. Vamos lá, galera. Um abraço de coração com coração. Amo todos vocês. Até 12h07. Até amanhã, 6h57. Até mais.